Amém, queridos? É uma alegria estar nesses dias aqui com os irmãos. Vou pedir para minha esposa ficar de pé, a mulher mais sortuda do mundo. Estou brincando, eu é que sou. Alguns podem perceber a semelhança, né, com a Mel e com a Raque. A mãe, né, da Paula é a irmã gêmea do Fred. Né? Obrigado, amor. Nossa filha se chama Noemi. Uma das razões foi de que eu conheci o Senhor em 2004, início de 2004, foi quando eu me converti ao Senhor no centro de recuperação, num lugar onde uma irmã missionária dedicou sua vida toda para servir ao Senhor Jesus na recuperação dessas vidas. E o nome dela é Noemi. Hoje ela está com 86 anos e está lá, no meio da turma lá, pregando o Evangelho. Em 78, um irmão chamado David Wilkerson, fundador do Desafio Jovem no Mundo. Talvez os irmãos conheçam o autor do livro A Cruz e o Punhal. Também Foge, Nick Foge. O Nick foi o pior cara da pior gangue que se converteu lá no Brooklyn. Ainda é vivo. E quando ele esteve em Porto Alegre, em 78, e ele pregou o Evangelho, uma turma veio num apelo de drogados e fizeram um morrinho de drogas, assim, para receberem a Cristo. E ele olhou para os irmãos e disse assim: e agora, irmãos, quem vai cuidar deles? E a Noemi, junto com seu esposo, levantou a mão e disse: eu vou, eis-me aqui. E começou na casa dela. E eu sou fruto de irmãos que dedicaram sua vida a isso, abriram seu coração, e por isso nós honramos ao Senhor e colocamos o nome Noemi, que também é da palavra, significa doce, suave e agradável. Depois vocês podem dar um cheiro, como diz aqui na nossa filha, fique à vontade. A irmã aqui estava dando um testemunho da casa de acolhimento, e eu trabalhei 3 anos, quase 3 anos, numa casa também de acolhimento, da mesma situação, onde crianças vêm destruídas, quebradas, que são tiradas do seio familiar em detrimento de várias situações. Eu não conseguia ler os prontuários, tamanha desgraça que desde cedo aquelas crianças viviam. Mas vimos a mão do Senhor operando, 14 se batizaram. Alguns irmãos adotaram alguma daquelas crianças, e eu lembro que no meu primeiro dia de trabalho lá, era uma audiência, e o que acontece? A fila de adoção é imensa, e existem nas casas de acolhimento muitas crianças para serem adotadas. Por que a matemática não fecha? É porque o perfil que é buscado não é o perfil que se tem lá. Então, as pessoas que entram na fila querem um bebê que é um anjinho. E o que dói no coração era ver aquelas crianças que vão virando adolescentes nas casas de acolhimento. Quanto mais eles vão passando os anos, menos esperanças eles têm de terem uma família. E eles orando, pedindo por uma família. Isso me doía o coração. E lembro de um adolescente de 17 anos. Quando chega a 17 anos é o que ninguém quer adotar. Dos 12 para cima, é a adoção tardia. Um rapaz de 17 anos, Bernardo, que ele sonhava, orava, clamava ao Senhor, tinha uma decisão por Cristo, clamava para que Deus levantasse uma família para ele. E um casal de irmãos se aproximou, se colocou à disposição diante de Deus, e o Senhor tocou no coração da família para adotá-lo. Então, eles fazem algumas experiências, e aí, naquela audiência, ia ser notificado para a família e para o menino que estava sendo dado a guarda do menino. Então, estava ali juiz, promotor, defensoria pública, porém, dentro do acolhimento, estava a família ali, e aí o juiz, né, e eles ficam numa sala à parte, e ali na audiência o juiz diz para aquela família que estava sendo liberada a guarda. Aí a família se emociona, se abraça, fica feliz. Aí o juiz manda chamar o menino. Aí aquele menino vem, não sabe o que está acontecendo, olha assim para um lado, para o outro, naquela roda de pessoas. Aí o juiz pergunta:
Tu gostaria de ser adotado? Queridos, pensa no tocar na ferida mais íntima daquele adolescente. E ele olhou assim e disse: eu gostaria. O maior sonho deles. Aí o juiz olha e diz assim: e tu gostaria de ser adotado por essa família? Aí ele começa a entender o que está acontecendo. E ele se engasga assim e diz: eu gostaria muito. E aí o juiz diz: então eu quero dizer que hoje tu faz parte dessa família. E aí eles se levantam em lágrimas e se abraçam. Na mesma hora o Espírito Santo falou comigo: foi isso que eu fiz contigo. Tu estava perdido nas drogas, mas o meu amor te alcançou. O amor de Jesus nos alcançou. E esse menino está bem até hoje, está firme no Senhor, a família está muito feliz. Que trabalho precioso. Deus dê muita graça para amarem esses queridos. Glória a Deus. Amados, queria meditar num texto com vocês sobre edificação e extensão do reino de Deus. E podemos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios 15, 58. Ou não sei se vai ser projetado aqui, mas... diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Veja, queridos, fala sobre sermos firmes e inabaláveis. O maior de todos os privilégios é pertencer a Cristo. Mais do que fazermos coisas para Deus, Ele nos quer, e não existe nada mais fascinante, magnífico, entusiasmador do que a glória de Deus na face de Cristo. Jesus é o maior tesouro do universo, amados. Quando pessoas são atraídas por outros motivos que não Jesus, essas coisas precisam ficar acontecendo para manter as pessoas. Claro que Deus, na sua misericórdia, muitas vezes as pessoas vêm com outras motivações e acabam sendo conquistadas pelo Senhor. Lembro de um amigo meu em Porto Alegre lá, que ele veio do mundo, chegou na igreja, daí olhou para as irmãs e disse: eu vou me converter. Veio com aquela motivação, mas Deus foi misericordioso. E ele se converteu, nasceu de novo, virou discípulo. E se casou com uma das irmãs. E eles servem ao Senhor com a casa deles. Mas, querido, nós somos muitas vezes tentados a baixar o padrão do Evangelho para atrair pessoas, e esse não é o caminho. E nós vamos meditar sobre permanecer inabaláveis e sermos constantes na obra do Senhor, olhando para Jesus. Edificação é para sermos como Ele é, e a proclamação é para fazê-lo conhecido e adorado, porque Ele é digno. A meta do discípulo, e nós vimos um pouco disso aqui no retiro, na conferência, que não é ir para o céu, não é o paraíso a meta do discípulo. A meta do discípulo é ser como Jesus. Lá em Romanos 8, fala que Ele nos predestinou antes da fundação do mundo para sermos conformes à imagem do Seu Filho. E que essa revelação de Jesus, amados, incendeie o nosso coração. A igreja está aqui para basicamente duas coisas: edificação e extensão. E a edificação nos leva à extensão, e a extensão nos edifica. Mas como a igreja no início se edificava? O primeiro grande encontro da igreja na palavra é o discipulado. É fazermos discípulos que façam discípulos. É formar obreiros para o Senhor. Isso está lá em Mateus 28, fala de nós fazermos discípulos de todas as nações. Outra grande reunião de edificação é a igreja na casa. E a igreja na casa nos traz o aspecto de família, da pluralidade, do suprir as necessidades, do repartir dom,
Queridos, nós não podemos congregar virtualmente. Lá em Romanos 1:11 fala, eu desejo, Paulo dizendo, ver-vos para convosco repartir algum dom. Dom não se reparte por carta. Dom é presencial. É junto, é vida na vida. E também a reunião geral. A grande reunião dá sentido de corpo, pertencimento, cria raízes. Nós vemos irmãos que muitas vezes moram mais longe, não conseguimos relacionar de perto, como a igreja na casa, e a grande reunião nos proporciona isso. Queridos, Deus abençoa a unidade da igreja. Quando o João ora, lá em João 17, Jesus ora e diz, eu manifestei a tua glória que me deste, para que sejam um, está em João 17, 21, a glória nos une, não nos separa. Uma vez eu ouvi uma frase de um irmão que dizia assim, poder sem amor é feitiçaria, a glória de Jesus nos une, amados. E é interessante que quando nós olhamos para a igreja em Atos 2, 42 a 47, nós vemos uma revolução social. Os irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, de casa em casa, nas orações, cada alma havia temor. No final, enquanto eles viviam dessa maneira, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Deus pegava as vidas e colocava naquela igreja lá. Vai lá. Que bênção, amados, quando as pessoas vêm com os corações quebrados, vidas destruídas, como um dia eu cheguei também, e muitos de vocês também chegaram assim, creio que todos nós, e as mãos do Senhor para reconstruir aquilo que estava quebrado, é a igreja. Para sermos firmes e inabaláveis, precisamos uns dos outros. Observa comigo Efésios 4,16. Efésios 4,16 diz assim, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Salmo 133, quando fala, ó, quão suave é viverem unidos os irmãos, ó, como é bom, Deus se agrada, e aí termina dizendo que ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. É como o óleo de Hermon, queridos, a vida do Espírito permeia o relacionamento íntimo, trazendo vida, edificando, trazendo crescimento. Por isso, apesar de nós falarmos aqui de algumas coisas em termos de estratégias de avançar o reino de Deus, nada pode competir com essas 3 reuniões. O discipulado não pode ser nominal. O discipulado precisa ser vivo. Nós precisamos priorizar, se possível, até mesmo colocando como metas de agenda. O congregar em casa, o congregar e estar junto. Quando Pedro estava preso, em Atos fala a respeito disso, e ele sai da prisão, o que ele vai fazer? Ele vai para uma reunião da igreja. Rode atende ele, quando vê que era ele, achou, vai, nem abre a porta para ele, vai lá e dizer para os irmãos acham que é um anjo de Pedro. Como é bom, irmãos, andarmos juntos, precisamos desse óleo de amor renovado, avivado, sempre entre nós. Amém? Se há outras coisas, como reunião de homens, como reunião de jovens, não há problema, desde que não compita com o que é essencial. Se alguém está tendo lá a reunião de músicos, tudo, mas não está tendo um discipulado, não está congregando na casa, não está conseguindo congregar com os irmãos, reavalie, para que haja uma ordem de prioridades, e possamos crescer na edificação conforme Deus quer. E com relação à extensão do reino, que tem sido a nossa carga, eu e a Paula, nós nos mudamos numa parte de Porto Alegre, que tem sido uma região missionária, para estender o reino de Deus por aqueles lados lá. Eu lembro da primeira coisa, o mensageiro, nós todos somos chamados a fazer discípulos. Isso não é papel da liderança somente.
Isso é papel de todos. Eu lembro do Pacto de Lausanne, que foi uma reunião e um concílio da igreja. Estava Billy Graham, John Stott, vários representantes interdenominacionais. E lá naquele Pacto de Lausanne, se quiserem os irmãos depois podem pesquisar e ler todo ele é extenso, mas tem uma parte quando fala da proclamação, que é o evangelho todo, pregado por toda a igreja, no mundo inteiro, para o homem todo. Todos somos chamados a fazer discípulos, e devemos ter um olhar de fé. Lá nos tempos bíblicos, em Atos, os irmãos viam como campos brancos, a terra estava preparada para a colheita, e não como terra seca. E olha, queridos, eles tinham diante de si a oposição filosófica e intelectual dos gregos, eles tinham de outro lado a oposição religiosa dos judeus, de outro lado eles tinham a perseguição cruel, física romana, e eles viam por fé os campos brancos. Queridos, nós não podemos olhar para Recife, que pessoas duras de coração, que terra difícil, esse lugar é muito difícil. Queridos, os discípulos não olhavam assim. Em todo mundo é tempo de colheita. Tenhamos esses olhos de fé. Ainda assim, eles avançaram o reino extraordinariamente, alcançaram lugares inalcançáveis. Sem aviões, carro, internet, celular, recursos, mesmo os recursos que eles usaram, nós podemos usar com um acréscimo de todos esses outros. Sem muita intelectualidade e recursos, aqueles irmãos cheios do Espírito Santo viraram o mundo de cabeça para baixo. Os discípulos tinham clareza de qual era o objetivo do batismo no Espírito Santo, que não é falar em línguas, os carismas, isso também, mas eles receberam poder para serem testemunhas, anunciar o Evangelho, receberão poder para isso. Amém? E podem haver alguns, amados, que ainda não são batizados no Espírito. Eu queria dizer, busque o batismo no Espírito Santo. Em Atos 8, de 12 a 17, fala de uma turma que havia crido em Jesus, se alegrado em Jesus, mas ainda não haviam sido batizados no Espírito Santo. E aí os apóstolos vão lá, impõem as mãos e eles recebem o Espírito Santo. Existem alguns sinais interiores e exteriores que testificam isto. Não vou me adeter nesses detalhes, mas eu queria falar alguns. Nós somos cheios do Espírito Santo, amados. Nós temos convicção de que somos infinitamente amados e aceitos como filhos queridos de Deus. Existe uma fé salvífica viva em nosso coração que se manifesta na alegria da salvação. E há um amor, poder e coragem para testemunhar. Uma outra coisa que nós podemos observar na igreja primitiva é que haviam milagres, poder. Lembram do testemunho que Jesus dá? Quando João Batista pede para perguntar se Jesus era aquele que haveria de vir ao mundo, qual foi a resposta do Senhor? Vai dizer a João que os cegos veem, que os surdos ouvem, que os leprosos são purificados, que os coxos andam, que os mortos ressuscitam, e que aos pobres é anunciado o evangelho do reino de Deus. Estes sinais seguirão os que creem. Por isso nós não podemos parar, amados. Porque os sinais seguirão, se os que estão indo pararem, os sinais vão parar. Nós temos que ter amor e compaixão, amados, pelos perdidos, como mensageiros do evangelho. A indiferença é um antônimo do amor. Jesus chorou no Getsêmani, chorou sobre Jerusalém arruinada, chorou sobre o túmulo de Lázaro. Paulo preferia ser anátema, que é maldito por amor dos seus compatriotas. Moisés disse, risca meu nome do livro da vida, mas não destrói a tua nação. Jesus morreu pendurado numa cruz,
se fez maldito em nosso lugar. Que amor tremendo, amados. Que amor precioso do nosso Senhor. Uma vez eu fui numa conferência sobre proclamação, no final, eles deram uma Bíblia, um óleo e um lenço. A Bíblia, para eu nunca me esquecer que eu sou testemunha de Jesus, da palavra. Nós devemos pregar a palavra de Deus, que é poder para a salvação. O óleo, para eu nunca me esquecer de que eu tenho que fazer isso. O Senhor me chama para andar na dependência do Espírito Santo. É na unção do Espírito Santo, é no poder do Espírito Santo. E do lenço, para eu nunca me esquecer das lágrimas. Eu tenho que amar, chorar, orar por esses que se perdem. Amém? Quanto à mensagem, amados, que é a palavra de Deus, sabe que, não sei se de fato essa origem eu não fui a fundo para pesquisar, mas eu ouvi dizer, achei muito interessante, de que uma das possibilidades da onde surgiu o termo evangelista é quando se acabavam as guerras, lá na época de Davi e Saul aparece isso, tinham os caras que saíam correndo para dar notícia ao rei, quando a guerra terminava, quando eles queriam dar boa notícia, esperando alguma premiação, e eles saíam correndo para dar notícia. E aí, quando eles saíam correndo para dar notícia, eles chegavam lá e diziam para o rei, evangelho, boa notícia, que a guerra havia terminado. Nós somos chamados a correr e declarar nesse mundo perdido, evangelho, boas notícias. Jesus venceu naquela cruz para nos reconciliar com Deus. Lembro quando Isaías fala da terra da aflição, mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Qual é a terra da aflição? Será que ele está falando de um lugar geográfico? Alguns podem pensar, a terra da aflição é a minha casa. Mas não era, queridos. Ele olhou para as nações sem Cristo, perdidas nas trevas. E ele diz, o povo que estava sentado na região da sombra e da morte, resplandeceu-lhes a luz. Porque o menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Lá em Lucas 2, quando aparece aquela visão celestial para os pastores da terceira vigília da noite, que eram os pastores mais pobres, eram os pastores da terceira vigília da noite. Eles têm aquela visão, os céus se abrem, e os anjos aparecem lá. E ele diz, não tema, eis que eu vos trago, e é a primeira vez que aparece a palavra evangelho, boas novas, que será de grande alegria para todo o povo. É porque hoje vos nasceu, a mesma expressão, nasceu para vocês, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aleluia! Que privilégio temos, amados, de poder proclamar esse evangelho de poder para a salvação. Poucas coisas na vida são absolutas, e eu creio que a mais absoluta de todas é o que está lá em Isaías 46, de 9 a 10. Meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, céus e terra passarão, a palavra do Senhor permanece para sempre. Lembram de Ezequiel no vale de ossos secos? Que poderia fazer Ezequiel? Imagina tu olhar um vale de ossos, diz Ezequiel que estavam sequíssimos, figura da morte espiritual. Ezequiel diz o que para aquele vale de ossos secos? Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. É a palavra de Deus que tem poder, não a nossa. Esses tempos nós recebemos uma russa, nascida em Moscou, lá em casa, estava ouvindo o evangelho, e ela tinha um monte de questionamentos, e questionamentos, e questionamentos. Dado momento eu olhei para ela, olha, eu quero dizer que eu não sou advogado de Jesus, eu sou testemunha. O que eu posso te fazer é ler a palavra e te testemunhar que as coisas são de fato assim.
Em 1 Coríntios 1, 27 a 29, diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Cadê as coisas loucas do mundo? Olha para o teu irmão, parabeniza que ele é uma coisa louca. Vamos abrir em Atos 2, 42 e 43. Fala que Atos 2, 43 diz assim: em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Prodígios é um milagre com adorno. Para que serve sinais? Sinal, para nos sinalizar o caminho. Interessante ver como que o Espírito Santo conduzia a vida de Paulo, ele indo, o Espírito Santo dizia assim, não, aqui não, para lá. E ele ia indo e o Espírito Santo ia mostrando para ele. Lembro de uma vez que nós fomos evangelizar no interior, ligamos o GPS, nós estávamos indo para uma cidade, e estávamos eu e mais 3 irmãos, e daqui a pouco nós percebemos que a voz daquela mulher no GPS ficou estranha. Todo mundo se incomodou, mas ninguém falou nada. E seguimos orando, e seguindo o GPS nos levou para uma rua sem saída, totalmente sem sentido, fora da rota. Aí nós desligamos, repreendemos, porque a voz da mulher tinha ficado rouca, entendemos que era o diabo querendo se opor. E como dizemos lá no sul, nós estávamos mais perdidos que cupim metalúrgica. Nós não sabíamos onde estávamos. E nós, bom, irmãos, vamos orar e ver como que Deus vai nos conduzir. E fomos estrada fora, louvando o Senhor. Deus nos conduziu até o porto desejado. Graças a Deus, pela misericórdia. Sinais. Atos 4, 8, 31, um pouquinho mais para frente. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Amados, eles foram ameaçados. E o que eles oraram? Eles não oraram para que se diminuísse a perseguição, se aliviasse o peso sobre eles, a pressão. Mas, amados, começando no 24, ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do teu Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se juntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer escuras sinais, prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Que loucura, que santa loucura, irmãos, que nós todos somos chamados a viver. Um pouco mais para frente, não vou ler, está a história de Estevão. Vocês lembram a história de Estevão? Estevão estava cheio do Espírito Santo, operando maravilhas, sinais, prodígios. Prenderam ele faz uma exposição, e ele olha para aqueles fariseus, sacerdotes da época, e fala para eles que eles resistiam à voz do Espírito Santo. Diz que eles rangiam os dentes enquanto ouviam Estevão falar. Eu tiro um aprendizado. Nós precisamos dizer a verdade em amor, mas o amor nunca pode nos impedir de dizer a verdade. Nós precisamos de loucos que digam a verdade em amor.
E a perseguição que se levantou depois de Estevão potencializou a proclamação, porque lá em Atos 8, depois no versículo 25 a 40, eles voltaram evangelizando. Lembro uma vez, estava eu e o Jonah é meu companheiro na fé, é o filho mais velho do John, e nós estávamos numa empreitada, e aí nós fomos parar para comer um salgado no posto. Quando nós chegamos no posto, eu olhei para aquele salgado, eu digo, nossa, esse aí passou pela grande tribulação. Vamos para outro posto. Aí fomos para outro posto. Quando nós chegamos em outro posto, veio um baiano para nos vender uns doces, uns negócios, e aí nós começamos a anunciar para ele o evangelho. Nós estamos pregando o evangelho para ele, mas a barriga estava ali, né? E eu, acho que dá para conciliar as duas coisas. Cara, nós vamos tomar um café juntos. Quer tomar um café conosco, continuar aqui a conversa? Ele, eu quero. Daí nós fomos. Sentamos, eu, o Jonah e ele. E nisso eu perguntei para ele se eu podia ler para ele João 8. E li para ele João 8. E nisso, no final de João 8, diz assim: aquele que é de Deus, ouve as palavras de Deus. Nisso que eu estou lendo para ele, eu vejo no canto do meu olho para um homem. E começa a chorar, dizendo, aleluia, é isso mesmo, aleluia. E eu olho para ele e digo, quer sentar aí? Eu quero. Aí sentou. Ele disse, cara, eu vim clamando por essa estrada, para que Deus falasse comigo. E começou a chorar e contar uma história muito triste. Ele disse que havia perdido 5 pessoas na sua família, seus pais, por enfermidade, e a sua esposa e filhos, que o abandonaram. Ele era um obreiro de uma congregação, se converteu, ele e a esposa, através de um movimento muito lindo, assim, de Deus, do Espírito Santo, tiveram uma experiência genuína com o Senhor, e a esposa, no Instagram, foi seduzida por um ex-companheiro de adolescência, e ela acabou fugindo com esse cara, e ele estava arrasado, nos contando isso, dizendo que estava lutando, mesmo depois disso, pelo casamento, ficou 1 ano ligando, correndo atrás, e ela nada. E ele diz assim, mas conheci uma outra mulher, deu uma guinada de testemunho. E eu, meu Deus. Daí começou. Porque essa outra mulher é perfeita, porque ela me dá atenção, e não sei o quê. Quando ele terminou de falar, eu olhei para ele e disse, nós olhamos para ele e dissemos, querido, eu quero dizer uma coisa, o casamento é indissolúvel. E começamos a falar para ele sobre o princípio da aliança e do casamento. E ele começou a chorar. Cara, na verdade, essa mulher que eu tô, ela é de um outro cara que se divorciou. Pensa na novela mexicana, irmão. Não, novela brasileira, né? E aí, ele disse assim, olha a mensagem que ela me mandou aqui. A mensagem que ela me mandou, que tinha mandado para ele, a mulher, ela estava chamando ele para morar de uma vez com ele. E ele veio na estrada orando, perguntando para Deus se era da vontade dele que ele fosse morar com essa mulher ou não. E ele disse, não, mas agora eu sei que a minha verdadeira esposa é a minha verdadeira esposa. E eu vou lutar pelo meu casamento. Nisso o baiano dá balinha. Nossa, que é isso, cara? Não, paz, me alcança meu celular aí. Depois esse baiano me mandou uma mensagem. Até vou mostrar, vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Esse baiano depois nos mandou uma mensagem, rapaz. Um áudiozinho, olha só. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, está aqui. Olha só. Pois é, meu brother. De uma hora para outra hoje, eu e minha esposa voltamos a conversar assim, mais intimamente, né? Porque se Deus estiver abençoando mesmo, se for pra gente ficar junto, né? Eu até voltaria para casa. Para dar aquela oportunidade que tem que ser dada. Eu sou muito grato pelaquela conversa, foi maravilhosa, abriu muito minha mente, meu coração, e abriu mais espaço para Deus também. Uma boa tarde para vocês aí. O cara tinha uma esposa, rapaz, tinha abandonado a esposa na Bahia. Aí depois ele mandou essa mensagem, rapaz, eu tô achando que eu vou voltar para minha esposa também. As coisas do Espírito, amados. O primeiro da Bahia, da Balinha, tinha uma esposa e tinha abandonado a esposa, cara. Aí ele mandou essa mensagem aqui, dizendo, olha, rapaz, eu acho que eu vou voltar para minha esposa também. Queridos, mover do Espírito. Quando nos dispomos, Deus vai fazendo. Deus mudou toda a nossa agenda.
Atrasamos 3 horas o irmão que nós íamos visitar lá. Depois nós explicamos o que Deus tinha conduzido. Mas Deus faz a obra, amados. Abra comigo Atos 17. Versículo 6. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Transtornar o mundo é virar de cabeça para baixo. Quando estamos cheios do Espírito, amados, coisas acontecem. E eles testemunhavam nas praças de Atenas, que era dureza as praças de Atenas, porque era cheio de filósofos, cheio de gente do conhecimento, mas eles não se intimidavam por causa disso. Eles estavam cheios de alegria. Uma vez eu vi uma frase de que evangelizar é um mendigo dizendo a outro mendigo aonde encontrar pão. Viram umas 2 páginas para frente, olha o versículo, capítulo 24, versículo 5. Olha que loucura santa, amados. Capítulo 24, versículo 5. Porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Tem loucos aqui? Loucas também? Essa é uma interpretação de um não convertido, que promove desordens. E é interessante porque quando fala que encheram Jerusalém da doutrina do Senhor, Jerusalém tinha 600.000 habitantes. E transbordaram da doutrina do Senhor, cheios da presença de Deus. Mas é interessante, queridos, porque eles usaram algumas ferramentas circunstanciais. Por exemplo, Paulo ia para a sinagoga. Paulo não tinha mais nada a ver com a sinagoga. Depois, lá em Atos 19, tu vê que ele se meteu numa escola de um tal de Tirano e ficou 2 anos lá. Quem convidou Paulo? Paulo se intrometeu. Como se chama alguém que vai em lugares que não é convidado? Metido? Enxerido? Precisamos de gente cheia do Espírito Santo enxerida. Uma vez estava na formatura do Dani Gotti. Estava num restaurante cheio de pessoas. Nós estávamos lá comendo, metade eram irmãos, metade não eram. Tinha uma banda lá tocando. Daqui a pouco aquela banda puxa entra na minha casa, entra na minha... E o restaurante começou a cantar. Eu digo, mas é agora. Eu fui lá pedir licença para o pessoal e pude anunciar. Pessoal, você sabe que vocês estão cantando? Olha o que eles estavam cantando, queridos. Nós precisamos, santamente, sermos mais encheridos no Senhor. Amém? Queridos, os métodos são variados, a mensagem que não. O problema é quando nós variamos a mensagem e engessamos os métodos. Mais de 30 vezes Jesus pregou individualmente com diferentes métodos. Jovem rico. Primeiro que ser jovem e rico já é difícil, porque geralmente o cara é jovem e pobre ou rico e velho. Mas jovem e rico o cara já era destacado. E se tu for parar para observar, a abordagem que Jesus faz com o jovem rico é totalmente diferente da abordagem que ele usa com a mulher samaritana. Jesus também pregou para multidões. A pregação é um ato de obediência e fé. Você sabe qual é a pior pregação da Bíblia? Na minha opinião, é a de Jonas. Jonas não queria pregar. Ele foge porque ele sabia que os assírios eram cruéis e que Deus, se aquele povo se convertesse, Deus ia perdoar, e ele não queria que aquele povo fosse perdoado, ele queria juízo sobre aquele povo. Ou seja, ele não tinha nenhuma intenção de pregar.
Acontece todo aquele drama que os irmãos conhecem. Quando ele vai, a pregação profética do Antigo Testamento segue sempre um padrão de um aviso de Deus, de um chamado ao arrependimento, de uma ameaça, se não se arrepender, de juízo. Mas ele chega direto no juízo. E em tantos dias, Nínive vai ser destruída. E o povo se arrepende. E 120 mil se converte. Eu creio que é por isso que Jesus diz, Nínive se arrependeu com a pregação de Jonas. E eis que quem está aqui é maior do que Jonas. E teve um resultado extraordinário. Noé tinha intenção, em 2 Pedro 2,5 diz que Noé era pregador da justiça. Ele podia ser um ótimo construtor de barco, mas ele era pregador da justiça. Salvou só a sua casa. Tinha intenção, mas não tinha resultado. A questão não é o resultado. A questão é a obediência, amados. Obedecermos ao Senhor. E nós temos, queridos, que de estratégia, lançar mão de recursos que Deus nos dá. Por exemplo, os adolescentes das casas lares, nós também evangelizamos na fase, chamamos de fase, eu não sei como chama aqui, para menores infratores. Nós estávamos falando sobre isso ontem, né? Que lá nós não podemos cantar aquele cântico, incendeia, Senhor, a sua igreja. Porque eles não entendem. É uma linguagem. Nós temos que ter uma linguagem adequada para aquele contexto. Não mudando a mensagem, mas contextualizando. Hudson Taylor fez isso na China. Todos estavam sempre fechados ao evangelho, até que uma vez ele ouviu que os chineses estavam dizendo, esses americanos se vestem de terno, gravata, comem tudo diferente, não tem nenhuma empatia conosco, tem nada parecido. E aí ele se vestiu como chinês, comia como chinês, se envolveu com o povo, e Deus usou a sensibilidade do coração dele para ganhar os chineses. Em 2 Timóteo 2,4, a palavra diz que nós somos militantes. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu desejo é satisfazer aquele que o arregimentou. Amados, o militante não pode ter muitas coisas na cabeça. Nós temos que ter uma só, Cristo Jesus. É interessante como para aquilo que é mal, alguém que milita para o que é mal é focado. E o diabo quer nos desfocar do nosso chamado. Eu lembro, por exemplo, da triste história das Torres Gêmeas. Como que aqueles homens treinaram a vida toda para serem pilotos de aviões, ganharem a confiança de uma das maiores empresas aéreas do mundo. Como que eles conseguiram? Porque o militante não tem muitas coisas na cabeça, ele tem uma só. Se o trabalho atrapalha, ele troca o trabalho, ele está focado nisso. Nós somos chamados a sermos soldados que não se envolvem em negócio dessa vida. Lembro de um testemunho de uma irmã recentemente, pediu conselho para os pastores, queria uma oportunidade, estava orando por uma oportunidade de trabalho que ia dar um upgrade na sua carreira, na renda, mas ela não estava muito bem no Senhor. E ela estava esperando essa vaga, mas nesse meio tempo, Deus tocou no coração dela, ela começou a ter vínculos fortes e raízes na congregação, com os irmãos, começou a crescer no Senhor, progredir. O que aconteceu? Veio a oferta de trabalho. E ela disse, irmãos, quando veio a oferta de trabalho, eu neguei, porque ia me tirar desse mover que Deus está fazendo na minha vida. Ela entendeu. Uma vez, e eu estou indo para o final, queridos, um jovem moraviano, ontem testemunhamos sobre os moravianos, lembrei dessa história, de que um dos jovens moravianos tinha sido chamado para a Hungria, e lá era muito frio, e os irmãos disseram para ele, olha, nós te abençoamos, mas nós não temos os recursos para te bancar. E ele disse assim, não tem problema, me consigam apenas o calçado, para eu, por causa do frio, para eu poder ir. Aí os irmãos disseram, amanhã nós vamos levar.
No outro dia, os irmãos foram na casa daquele jovem moraviano e não o encontraram em casa. E tinha uma carta na porta, dizendo assim: meu chamado era urgente e eu não pude esperar. Eu queria, por último, meditar rapidamente, sobre 5 desculpas que Moisés deu para Deus, quando Deus chama ele. Isso está lá em Êxodo 3 e 4, lá no versículo 11, quando Deus chama, ele diz assim: quem sou eu? No versículo 12, o Senhor responde: eu serei contigo. Porque não importa quem somos, importa quem Ele é. Interessante que na nossa identidade só aparece a cabeça, né? Na nossa identidade em Cristo, amados, só aparece o cabeça. É Cristo. No 13, ele diz: que lhes direi? No 14, Deus responde: eu sou o que sou. Essa é a mesma expressão quando Deus diz lá em Gênesis: haja luz, raiá. Quando Deus diz haja luz, Deus diz eu sou, e as coisas começam a se ordenar. Quando nós proclamamos a Cristo, há um sacudir no mundo espiritual, irmãos. Toda conversão é feita de um conjunto de muitas marcas. É um que ora, outro que abraça, outro que evangeliza, outro vai colher. Deus dá o crescimento. Depois ele diz no versículo 1 do capítulo 4, não crerão. E aí o Senhor fala no versículo 9, dos sinais. Isso me faz lembrar que os sinais, como falamos, seguirão os que creem. Nós carregamos uma mensagem de poder, amados. E um amor poderoso, capaz de derreter o mais duro coração. No versículo 10, nunca fui eloquente. No versículo 11, o Senhor diz, mas quem é que fez a boca? E nesse último argumento, é a única vez que daí o Senhor se ira. Porque daí Moisés diz, envia outro. Ah, meus amados, graças a Deus, nós sabemos que Moisés foi fiel sobre a casa de Deus. E ele foi. Muitas vezes nós damos desculpas parecidas como essa. E muitas vezes tememos. Por um lado é bom nós sabermos nossa insuficiência. Mas para cada uma delas o Senhor tem uma resposta. Mas Ele não quer enviar outro. Ele quer enviar você. Você é aquele por quem esperávamos. Você é chamado pelo privilégio desse tempo representá-lo. É através da tua vida. Mesmo como diz a palavra, o Senhor chamou os loucos, os pobres, os incapacitados. E glória a Deus, porque assim a glória do Senhor fica ainda mais evidente em vasos de barro. Mas nunca diga, usa outro. Porque Deus está te chamando para o privilégio de fazer discípulos para Ele. Amém? Vamos orar. Senhor, eis-nos aqui. Envia-nos a nós. Livra-nos de sermos infiéis. Dá-nos sermos fiéis a Ti. Tu és o amado da nossa alma. E nós queremos, Senhor, Te amar de todo o nosso coração, força, alma, entendimento. Queremos crescer em fé. Queremos crescer, Senhor, na edificação, na comunhão, no amor de uns para com os outros, sobretudo para contigo, mas também para com os perdidos. Não nos deixa ficarmos indiferentes e acomodados diante de um mundo que se perde em trevas. Usa as nossas vidas para a Tua glória. Nós queremos em toda parte, como Tu andou, Senhor, em toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Não porque Tu era Deus,
mas porque Deus era contigo, porque tu tinha te esvaziado da tua glória. E como homem tu fez o que fez, como Deus e homem tu fez o que fez, e assim tu nos deste exemplo, para que nós pudéssemos andar como tu andou, viver como tu viveu, e ser como tu és. Jesus querido, obrigado. Nós queremos, Senhor, render totalmente a nossa vida ao teu senhorio. Tu és o nosso Senhor, nosso Deus, nosso Mestre, nosso Rei, e nós queremos te obedecer de todo o nosso coração, e queremos ver em toda parte vidas sendo restauradas, endemoniados sendo libertos, enfermos sendo curados, vidas e famílias sendo restauradas para a tua glória. Venha o teu reino sobre Recife, sobre Olinda. Venha o teu reino, Senhor, onde nós estamos. Usa a nossa vida, transborda através de nós. Nos oferecemos com tudo que temos e somos, nos colocamos em tuas mãos, Senhor, para que tu faça em nós e através de nós a tua vontade para a tua glória, em nome de Jesus. Tanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer. Tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia fizeste a mim, e ao qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como na primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Tanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer. Tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e ao qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como na primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Se eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me
coloco submisso a Ti, Senhor, para o Teu querer em mim realizar. Aleluia. Eu tinha 12 anos quando ouvi a primeira vez essa música em cima de um caminhão, porque era assim que a gente ia para os nossos retiros de carnaval. E essa canção, ela é a minha canção da minha vida, porque Deus falou muito comigo ali, muito, muito. E há uma urgência de Deus. O tempo urge. Há um clamor do coração de Deus, irmãos, novamente nos chamando você e a mim como igreja do Senhor. Se nesse mundo não há amor, nós somos a resposta do amor de Deus para esse mundo. Se este mundo está em trevas, nós somos a resposta de Deus sobre este mundo como a luz no mundo. Se este mundo não tem vida, nós somos a resposta de Deus para este mundo com a vida de Cristo em nós. Nós somos a resposta de Deus aqui, em Cristo Jesus, sobre nós, nos chamando de novo, mais uma vez hoje. E toda vez que eu ouço essa canção, eu me lembro daquele dia, porque foi uma revelação que eu recebi do Espírito. Para isso eu fui chamado. Deus nos chamou para isso. Amém, queridos? Não diga para Deus, chame outro. Que palavra forte é essa? Nós não queremos irar o nosso Deus dizendo, chame outro, Senhor. Você sabe o que significa essa palavra, eis-me aqui? Significa, eu estou pronto, pode dizer o que eu tenho que fazer. Eu vou fazer. Quem diz ao Senhor, eis-me aqui? Eis-me aqui, Senhor. Eu estou livre, porque fui liberto. Aleluia! Para estar ao teu dispor, para onde o Senhor quiser me enviar. Na verdade, é para quem o Senhor quiser me enviar. Pai Santo, nós nos apresentamos a Ti como a resposta do Teu coração para este mundo, Senhor, para os perdidos. Para eles Tu nos envias, Senhor. Incendeia, como ontem nós oramos aqui, os nossos corações de novo, Senhor, para dizermos sim ao Teu chamado, para sermos e fazermos discípulos em todas as nações e de todas as nações. Incendeia o nosso coração, Senhor, para dizermos, eis-me aqui, não outro, envia nós, Senhor. Diga, envia-me a mim, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Oramos pelas nossas famílias. Como o Fernando falou, nos lembrou no início desse encontro. Quantas oportunidades teremos das festas que virão, das confraternizações familiares e trabalhos, Senhor. Senhor Jesus, enche-nos com a ousadia que só o Senhor pode encher os nossos corações. Olhamos para Ti, Senhor, com expectativa de sermos usados por Ti. E não queremos olhar para a nossa cidade, nossos familiares, nossos amigos e vizinhos, dizendo para eles não há solução, porque para nós também não havia esperança. E o Senhor veio e mostrou o contrário. Queremos ser agentes de vida, não de morte, Senhor. Não queremos matar a Tua mensagem no nosso coração, duvidando que ela é poderosa para transformar qualquer coração. Que a Tua mensagem primeiro em nós esteja viva, em chamas, de tal maneira que tenhamos que abrir as nossas bocas, para que esse clamor saia de dentro de nós, na proclamação do Evangelho
porque não nos envergonhamos dele, porque é o teu poder para a salvação de todo aquele que crê. Por isso levantamos as mãos e declaramos, Pai, sim, nós cremos. Sim, nós iremos. Aleluia. Sim, nós proclamaremos. Sim, nós veremos a tua boa mão, os teus sinais sendo realizados, porque nós cremos. Por isso falamos, declaramos a tua vontade, a tua palavra, as boas novas do Rei no reino, em nome de Jesus, sobre os nossos lares, sobre os nossos amigos, sobre os nossos vizinhos, Senhor, sobre essa terra, em nome de Jesus. E os nossos olhos verão a tua glória manifesta nos corações dos homens, porque a luz veio sobre as trevas. Aleluia! As boas novas do reino estão aqui, e nós declaramos com expectativa de Deus, aleluia, que tu irás fazer em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos?